Olá, meu amigo, meu irmão, que bênção, estamos juntos aqui. Esse é o podcast de liderança. Eu sou o Klaus Piragini e nós estamos aqui toda semana trabalhando um assunto de liderança, de comunicação, de relacionamento, a fim de treinar líderes e abençoar pessoas. O tema de hoje eu acho que vai ser importantíssimo. Eu penso que vai dar uma chacoalhada em você nesse tempo que nós estamos vivendo aí, ainda de pandemia e retomada de atividades, né? Um ano de desgastes emocionais, um ano de preocupação excessiva, e eu quero falar um pouquinho sobre recarregar a sua bateria. O tema de hoje então é recarregue a sua bateria. Começa agora o podcast de liderança com Klaus Piragini. Antes da gente começar a estudar esse assunto, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho visto muita gente sendo tocada e mudada, e esse podcast tem o objetivo de mudar a sua vida. Então, se isso está tocando você, eu acredito que vai tocar muita gente, vai abençoar muita gente. Então, compartilha. Né? Não deixa para depois, não deixa para a semana que vem. Se esse grupo que está aqui hoje nos ouvindo compartilhar, semana que vem nós vamos ter o dobro de gente participando com a gente do podcast, e traga suas perguntas, faça seus comentários, para a gente ir sempre melhorando o nosso canal. Combinado? Então não esquece de compartilhar, tá bom? Bom, recarregar a bateria nesse tempo é muito importante. O que eu aprendi, né, nesse tempo que eu sou líder, há 27 anos que eu lidero, a necessidade e a importância que cada um de nós precisamos cuidar desse, alguns chamam de tanque de energia, alguns chamam de bateria, né? Para que o líder possa ter um posicionamento correto e uma posição de liderança adequada. Muita gente não percebe que quando a bateria está acabando, né, você começa a ser mais agressivo, você começa a dar importância para coisas muito pequenas, você se envolve com problemas que não deveria se envolver, você está desgastado e a sua liderança começa a decrescer, a ter problemas porque você está com o tanque vazio. Eu não percebia isso no começo do meu trabalho, do meu ministério, né? Eu trabalho numa igreja. E eu não percebia que essa bateria precisava ser recarregada. Então o que acontecia? Eu queria dar o meu máximo, fazer as coisas o máximo que eu podia, não ter tempo de descanso, não ter tempo para parar, o tempo todo procurando algo para crescer, até que eu percebi que isso, na verdade, prejudicava muito mais do que se eu parasse e recarregasse a bateria e me apresentasse com a bateria carregada, cheia, com motivação, com alegria, com paz, com serenidade, porque você está equilibrado na sua bateria. Então muita gente acha que não, eu tenho que fazer, eu não posso parar agora, e na verdade isso prejudica ainda mais o trabalho, prejudica muito mais a sua ação. Perceba isso que eu vou dizer, é difícil você mostrar isso, é difícil você ensinar isso, porque as pessoas às vezes não acreditam nisso, mas na minha experiência pessoal, quanto menor a minha energia, menor a minha carga, minha força, por mais que eu trabalhe muito, menos resultado eu tenho e menos as pessoas recebem aquilo que eu tenho para ensinar e para falar para elas. Bom, eu aprendi também que tem 4 tipos de bateria que você precisa recarregar. 4 baterias em você. Vamos pensar no celular. O celular pode ser um equipamento fantástico, ele pode fazer e-mails, ele pode fazer chamadas, ele pode agora fazer conferências, ele pode agora gravar vídeos, ele pode gravar áudio, ele pode fazer uma série de conexões com a internet, comprar coisas, tudo isso você pode fazer com o celular. Mas você não pode fazer nada com o seu celular se ele não tiver bateria. E assim é você. Você é um ser que precisa da bateria, precisa de energia, precisa de força, e você pode ter muita criatividade, muito talento, muita força, mas se a sua bateria estiver baixa, você não pode fazer nada. Você precisa aprender a recarregar a sua bateria. E esse é o nosso tema de hoje, recarregue a sua bateria, aprenda a recarregar. Existem segredos para recarregar a bateria que muita gente não sabe e você precisa conhecer. Bom, primeiro você precisa entender 4 baterias que você tem dentro de você. A primeira bateria,
óbvio, é a bateria física, é a bateria de você, sabe, às vezes você está cansado fisicamente, você não tem força para se levantar, você está esgotado no físico, né? Então isso é muito claro, muito fácil, né? Você correu, andou, fez um monte de coisa, tal, chegou, trabalhou e você está esgotado fisicamente. A segunda bateria, que também você já deve ter percebido, que é muito fácil da gente saber, que é a bateria emocional. Às vezes você teve uma noite de sono, dormiu até um pouco mais, o teu corpo fisicamente está pronto para fazer as coisas, mas a sua mente está cansada, você não tem força, você não tem, parece que é físico e emocional, né, se desgastando. Essa semana eu estava pensando nisso, que eu dormi bem esses dias, mas a minha emoção estava um pouco descarregada, então não consegui descansar tudo que eu queria descansar na noite de sono, porque as emoções estão sugando você, né? Uma série de tomadas de decisões, uma série de problemas que você precisa enfrentar, preocupações, gente falando com você, gente preocupada com você, gente perguntando para você como que tem que fazer as coisas, e você acaba deixando essa bateria descarregar. A terceira bateria, que a gente nunca percebe, é a bateria da criatividade. Você já não tem mais nenhum tipo de inovação, você não consegue pensar em outra coisa diferente, você coloca aquilo na mesma rotatividade, você vai fazendo sem você perceber. Essa bateria da criatividade, muita gente não percebe que está sugando a vida dela, né? Está esgotando a vida dela, porque ela não tem mais aqueles insights, aqueles planos, aquela surpresa, aquela vontade de fazer as coisas, né? Essa é a terceira bateria. E a quarta e última, que para nós é muito importante, é a bateria espiritual. É aquela que você se conecta com o equilíbrio, aquela que você recebe paz no seu interior, aquela que você entende aquilo que são os propósitos da sua vida, seu entendimento do que é o momento que você está vivendo agora. Então, pensando nessas 4 baterias, às vezes você está bem, né, numa bateria espiritual, por exemplo, mas está muito cansado, desgastado, descarregado na bateria física ou na bateria da criatividade. Você já não consegue ter planos novos, pensamentos novos, ideias novas. Isso começa a prejudicar você. Bom, aí que está a chave e o segredo disso, né? A bateria, ela precisa ser recarregada, ela não recarrega sozinha. A gente acha que não, é só parar aqui sem fazer nada que eu vou recarregar minha bateria emocional. Será? Não, não é assim. Às vezes você está sem fazer nada, mas você não para de pensar. Você está sem fazer nada e você não consegue quebrar aquele pensamento recorrente que fica o tempo todo voltando para sua mente, e você continua se desgastando a bateria, roubando carga da bateria. Então, uma das coisas que eu aprendi, e você pode perceber isso na sua vida, é que existem coisas e atitudes que recarregam baterias específicas. Por exemplo, talvez descansar, dormir, recarrega a sua bateria física, mas não recarrega a sua bateria emocional. Pelo menos comigo nem sempre recarrega. Às vezes acorda várias vezes à noite, você está preocupado e tal. Então você precisa arrumar um jeito de recarregar sua bateria emocional. Fazendo coisas que você gosta, encontrando um hobby, encontrando uma coisa que te distrai a sua mente, e que desgaste o teu físico, mas sem desgastar, sem deixar você ficar pensando nos problemas de sempre. Existem várias coisas que podem recarregar essa bateria emocional. No meu caso, por exemplo, orar, andar, caminhar. Eu percebo que se eu ficar em casa parado, dormindo, descansando, a minha bateria emocional não recarrega. Eu vou começar a usar a minha mente para ficar pensando o que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que resolver, conteúdos que eu tenho que gerar. Então isso não ajuda. Mas às vezes ouvir uma pregação, ouvir uma mensagem, assistir um filme, me distrair um pouco, sair do meu... Isso vai recarregando a minha bateria emocional. Já a minha bateria de criatividade já é um pouco diferente. Eu percebo que eu recarrego a minha bateria de criatividade ouvindo, assistindo podcasts, ouvindo mensagens, percebendo, por exemplo, vendo coisas que estão acontecendo no mundo,
percebendo o que está acontecendo fora, e isso vai me recarregando a minha bateria de criatividade com essas pequenas coisas, conversando com pessoas, vendo que outras pessoas de grande performance estão fazendo, como elas estão vivendo esse tempo. Isso aqui recarrega a minha bateria de criatividade e também ajuda na emocional. Às vezes as duas ficam bem próximas, mas é um pouquinho diferente. É emocional, às vezes bater um papo com um amigo ajuda, mas conversar sobre trabalho nem sempre ajuda, né? Ajuda mais quando eu estou pensando na criatividade. Aí sim, conversar sobre trabalho ajuda a recarregar a bateria da criatividade. E a última bateria espiritual, com certeza, já falei isso muitas vezes, é você ter um período de oração, é você ter um período que você anota lá, um diário, né, onde você escreva lá as suas impressões do seu coração, onde você se conversa mesmo com Deus, você estuda, você lê a palavra. Isso vai recarregar a sua bateria espiritual. Isso é muito importante. No meu entendimento, né, como pastor que sou, nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito, e a gente precisa entender que essas baterias precisam ser recarregadas, né? Então, agora o que você precisa fazer? Você precisa olhar ao seu redor e enxergar quais são as suas... O que está descarregando aí na tua vida? O que está roubando energia? O que está tirando você do processo? O que está fazendo você perder o foco? O que está fazendo você não enxergar o que você deveria estar enxergando? Por que você está começando a perder tempo demais para fazer uma coisa que você fazia muito rapidamente porque está lhe faltando criatividade? E é nessa hora que você precisa encontrar os métodos. Se dar um tempo, enxergar alguma coisa que você possa fazer. E isso não vai acontecer se não for intencional. Você precisa ter a intenção mesmo de recarregar a bateria, a intenção de fazer isso. É muito interessante, mas às vezes a gente acha que isso naturalmente acontece. Acontece, às vezes acontece, às vezes não. Às vezes você vai cair desgastando emocionalmente e não vai parar. E aí vai vir as doenças e tudo mais. Então você precisa mesmo ser intencional. Eu vou recarregar minha bateria emocional. Eu vou conversar com aquela pessoa porque ela enche meu tanque, ela me deixa feliz, ela fala comigo, né? Eu não vou andar de tanque vazio. Eu vou dar uma parada, eu vou desligar o celular, eu vou parar de me conectar com as pessoas agora que estão sugando um pouco a minha energia emocional para eu poder recarregar minha bateria. Bom, quando você faz isso, aí que entra a questão. Geralmente as pessoas percebem que você está andando de tanque vazio. Elas sabem que você não está bem, que você não está criativo, que você não está na sua performance normal, e elas começam a ficar preocupadas com você, e elas não vão querer mais trazer situações, não vão querer trazer problemas, não vão querer trazer decisões para você tomar, até vão evitar falar com você, porque elas percebem que você está muito irritado, que você está ficando nervoso muito fácil. Então isso precisa ser trabalhado. E essa bateria precisa ser recarregada para que isso não venha entrar naquilo que a gente chama, né, de espiral descendente, né? Você entra naquele espiral e vai puxando um problema, uma grosseria, uma situação, um problema que vai puxando você para baixo. Então, aprenda a recarregar. Comece a analisar quais são as baterias que você está mais fraquinho e qual é a situação. Olha, eu recarrego a minha bateria emocional quando eu vou tomar um sorvete com as minhas filhas. É verdade. Então, vá tomar um sorvete com elas. Se dê esse direito. Se dê o direito de você recarregar. Porque, como eu falei, você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas não vai conseguir fazer nada se você andar muito tempo, né, de tanque vazio. Existem alguns livros que falam sobre isso. Um dos livros que eu já li, que eu gosto muito, é do Aine Cordeiro, que fala sobre tanque vazio. Muito bacana. Ele conta de problemas que ele deixou chegar, de entrar até num burnout, né, num esgotamento, porque ele andou muito tempo de tanque vazio. Então, uma parada, às vezes é melhor perder um pouco ali e ganhar depois, porque você vai recuperar isso quando você estiver bem, ao invés de deixar isso virar uma catástrofe, né, como eu já vi alguns líderes deixarem, ao ponto de virar uma depressão, burnout, porque andou muito tempo de tanque vazio. Aprenda a dar suas fugas, aprenda a dar aquele momento que você desliga tudo e você não liga. Eu estou pensando numa história pessoal, e me permita contar uma história para vocês, pessoal. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, quando eu era criança, porque em casa às vezes as coisas eram muito complicadas. Minha mãe tinha alguns problemas emocionais, passava por alguns problemas difíceis, né? Meu pai não morava em casa, meus irmãos estavam sempre muito ocupados, né? E às vezes as coisas ficavam bem difíceis lá em casa.
E eu aprendi, né, quando criança, que eu precisava, para não adoecer, dar umas escapadas assim de casa. Então, quando eu tinha uns 9, 10 anos, acredito que não mais que isso, 11 mais ou menos, foi quando eu descobri esse segredo. Então, quando minha mãe estava naquele surto, né, naquele momento bem difícil, né, eu saía correndo, tinha um espacinho onde era posto o registro de água, subia no registro de água, subia no muro de casa, pulava para a rua, ia me esconder numa praça que tinha atrás de casa e ficava lá até a tardezinha, né? Até ficar noite, né? Quando começava a descer o sol, vendo o pôr do sol, eu ia para casa porque eu sabia que o meu irmão Pascoal tinha voltado do trabalho e agora ele ia conseguir dar uma contornada na situação. E essa fuga foi importante para mim porque muita coisa eu não vi, muita coisa eu não percebi. Algumas pessoas falam, que perigo, esse garoto na rua, mas era importante porque evitava todo aquele estresse, né? É claro que de uma certa forma hoje, às vezes a gente precisa dar esse tempo para nós também, né? Ainda mais que a gente trabalhando todo mundo junto dentro de casa, as crianças estudando, então aprender a ter esses momentos onde você dá uma desligada, vai carregar a sua bateria. Bom, para terminar então, fazendo um review, você não vai muito longe de tanque vazio, você precisa encher esse tanque, você precisa entender que você tem 4 energias, 4 baterias que precisam estar sempre sendo recarregadas. Isso para acontecer tem que ser intencional e você precisa descobrir o segredo para você, como essas baterias se carregam, né? Eu contei os meus, mas para cada um aí, às vezes é diferente. Às vezes uma pessoa gosta de pintar e recarrega a bateria emocional, às vezes a pessoa gosta de ligar para a mãe, eu não sei. Descubra como isso acontece e aprenda a recarregar a sua bateria. E agora, concluindo tudo isso, né, não espere o tanque ficar vazio, porque aí problemas emocionais como burnout, como síndrome, né, do pânico, podem começar a surgir porque você andou muito tempo de tanque vazio. Bom, Deus abençoe sua vida. Quero deixar 2 perguntas para você. Primeira pergunta que você precisa fazer para você agora, imediatamente. Como é que estão as suas baterias? Estão todas carregadas? Se não estão, qual é que você precisa começar a carregar? E segundo, lição de casa. Pergunte para a pessoa que conhece bem você, sua esposa, seus pais, sua melhor amiga, seu melhor amigo, o que você acha que recarrega a minha bateria e vê se confirma com a sua opinião. Deus abençoe sua vida, não esquece de compartilhar esse podcast. Se ele falou com você, ele vai falar com muita gente. Tenho certeza que vai mudar e vai salvar alguém aí, vai ajudar alguém que está com a bateria andando de tanque vazio e não está entendendo por que a vida não está melhorando. Deus abençoe e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!